bom dia. Que a paz de Deus alcance o seu coração, entre em sua casa e acompanhe cada pessoa da sua família neste novo amanhecer. Hoje, nós vamos fazer uma oração da manhã com o Salmo 91, pedindo que Deus proteja você, os seus caminhos e todos aqueles que você ama. Talvez você tenha despertado preocupado com um filho, com seus pais, com o seu casamento, com a saúde de alguém ou com os perigos que parecem crescer ao nosso redor. Talvez exista um medo silencioso, daqueles que permanecem escondidos no coração e fazem a mente imaginar tudo o que poderia dar errado. Você não consegue estar ao lado de sua família durante todas as horas, mas Deus consegue. Você não enxerga os perigos escondidos, mas Deus conhece cada um deles. Por isso, esta oração da manhã não será guiada pelo medo. Ela será uma entrega sincera. Deus amado, nesta manhã eu me aproximo tão da tua presença com reverência, gratidão e confiança. Eu não venho porque tenha todas as palavras certas, nem porque a minha fé nunca tenha vacilado, mas porque reconheço que preciso de ti. Preciso do teu cuidado sobre a minha vida e sobre a vida desta pessoa que agora acompanha esta oração. Antes que ela enfrente as responsabilidades do dia, recebe o seu coração, acalma os seus pensamentos e faz com que ela perceba que não está sozinha. Obrigado, Senhor, porque os olhos desta pessoa se abriram para contemplar mais um amanhecer. Talvez a noite tenha sido tranquila, ou talvez tenha sido atravessada por preocupações, lembranças e pensamentos que dificultaram o descanso. Ainda assim, ela chegou até este momento. A tua misericórdia a sustentou durante as horas silenciosas, o teu cuidado permaneceu sobre sua casa e a tua graça lhe concedeu mais uma oportunidade de respirar, recomeçar e colocar a vida novamente em tuas mãos. Pai, enquanto a luz desta manhã rompe lentamente a escuridão, faz nascer também uma nova esperança dentro deste coração. Que as sombras deixadas pelos acontecimentos de ontem não tenham poder para dominar o dia que começa. Se houve frustração, concede força para recomeçar. Se houve choro, traz consolo. Se alguma palavra feriu profundamente, inicia um processo de restauração. Que esta pessoa não se levante apenas fisicamente, fortalecida pela certeza de que o Senhor continua escrevendo sua história. Nesta oração da manhã com o Salmo 91, eu te peço que conduzas esta pessoa ao esconderijo do Altíssimo. Que ela não apenas conheça palavras sobre proteção, mas experimente o descanso de quem sabe que está sendo cuidado. Ao longo deste dia, quando algum medo surgir, lembra-lhe que existe um abrigo maior do que a tempestade. Quando as notícias parecerem ameaçadoras, lembra-lhe que o Senhor continua no trono. Quando os seus pensamentos se tornarem confusos, faz a tua voz prevalecer dentro dela. Senhor, cobre esta pessoa com a tua presença, que ela saia desta oração sentindo que não caminha desprotegida. Estende sobre ela as tuas asas, como a imagem de cuidado revelada no Salmo 91, assim como uma ave reúne os seus filhotes quando percebe a aproximação do perigo, envolve esta vida com amor, segurança e paz. Ela não possui força para controlar todas as tempestades, mas pode descansar perto daquele que governa os ventos e conhece o fim de cada caminho. Eu te apresento agora a casa desta pessoa. Visita cada ambiente, desde a porta de entrada até o lugar mais reservado. Que a tua paz entre nos quartos, alcance a sala, esteja presente à mesa e permaneça em todos os lugares onde essa família vive. Afasta toda a atmosfera de medo, conflito e opressão. Que a casa não seja apenas uma construção, mas se transforme em verdadeiro refúgio, um lugar onde os corações encontrem acolhimento depois das batalhas enfrentadas do lado de fora. Senhor, guarda as entradas e as saídas desse lar. Protege suas portas, suas janelas e tudo aquilo que se encontra dentro dele. Livra essa família de invasões, acidentes, incêndios, vazamentos e situações que possam ameaçar sua segurança. Dá atenção para que pequenos problemas sejam percebidos antes que se tornem maiores. Concede prudência nas decisões e não permita que a ansiedade produza descuido. Que a proteção divina caminhe junto com a responsabilidade e com a sabedoria. Pai, eu te entrego cada pessoa que pertence a essa família. Mesmo que estejam distantes umas das outras nesta manhã, aproxima-as por meio do teu cuidado. O Senhor conhece os nomes, os rostos e as histórias. Sabe quem está trabalhando, quem está estudando, quem permanece em casa e quem enfrenta uma viagem.
Alcança cada um exatamente onde estiver. Os braços desta pessoa não conseguem envolver todos ao mesmo tempo, mas a tua presença não encontra barreiras, não se cansa e não conhece distância. Se esta pessoa está orando por seus filhos, recebe agora o clamor de seu coração. Guarda cada filho debaixo da tua proteção. Protege as crianças, os adolescentes e também os filhos adultos, porque, para o coração de um pai ou de uma mãe, o cuidado nunca deixa de existir. Livra-os de acidentes, enfermidades, influências destrutivas e decisões que poderiam marcar dolorosamente o futuro. Dá-lhes discernimento para reconhecer o perigo e coragem para se afastar daquilo que não lhes faz bem. Senhor, acompanhe as crianças que sairão para a escola ou para a creche. Guarda o trajeto, os veículos e as pessoas responsáveis por conduzi-las. Protege a mente, o corpo e a inocência de cada uma. Afasta pessoas mal intencionadas e aproxima adultos responsáveis, atentos e amorosos. Dá sabedoria aos pais para perceberem sinais que merecem atenção. Que nenhuma criança seja silenciada pelo medo e que encontre dentro de sua família um ambiente seguro para contar aquilo que viveu. Cuida também dos adolescentes, Pai. Eles atravessam uma fase em que muitas vozes tentam definir quem são e qual caminho devem seguir. Protege-os das pressões, das comparações e da necessidade de serem aceitos a qualquer preço. Que não entrem em situações perigosas apenas para provar coragem ou agradar outras pessoas. Fortalece sua identidade, coloca bons amigos ao redor deles e dá-lhes liberdade para procurar ajuda quando não souberem como enfrentar uma situação. Eu te entrego os jovens dessa família, especialmente aqueles que estão tomando decisões sobre estudos, trabalho, relacionamentos e futuro. Eles podem se sentir diante de uma montanha, sem saber qual caminho escolher. Sê luz para os próximos passos. Fecha as portas que escondem destruição e abre aquelas que os aproximarão de uma vida digna. Não permita que a pressa, a carência ou o medo de ficar para trás os conduzam a decisões que roubarão sua paz. Pai, se existe um filho afastado da família ou dos bons caminhos, vai ao encontro dele. Talvez esta pessoa já tenha falado, aconselhado e chorado, mas sinta que nada foi suficiente. Chega onde as palavras dela não conseguem chegar. Interrompe alianças destrutivas, desfaz enganos e desperta esse filho para a verdade. Coloca pessoas certas em seu caminho e prepara um retorno seguro. Que a distância não seja o capítulo final, mas parte de uma história que ainda será restaurada. Senhor, protege os pais e os avós desta pessoa. Guarda aqueles que já enfrentam limitações físicas, tratamentos de saúde ou a fragilidade causada pelo tempo. Livra-os de quedas, acidentes domésticos, golpes e abandono. Dá-lhes lucidez, tranquilidade e a certeza de que continuam sendo importantes. Ensina a família a honrá-los com paciência e presença, sem tratá-los como um peso. Que os anos vividos sejam reconhecidos como uma história preciosa, digna de cuidado e respeito. Se esta pessoa está preocupada com um familiar enfermo, recebe essa preocupação e transforma em confiança. Visita agora aquele que está em um hospital, aguardando exames, enfrentando um tratamento ou sentindo dores dentro de casa. O Senhor conhece cada diagnóstico e cada parte do corpo. Toca onde existe enfermidade e conduz todo o processo de cuidado. Dá sabedoria aos médicos e aos profissionais responsáveis, que nenhuma decisão seja tomada de forma precipitada ou negligente. Consola também quem está cuidando de uma pessoa doente. Há cuidadores que atravessam noites interrompidas, dias cansativos e uma preocupação constante que poucas pessoas conseguem perceber. Renova suas forças e dá-lhes momentos de descanso. Aproxima familiares e amigos dispostos a ajudar de forma verdadeira. Não permita que carreguem culpa por também precisarem de cuidado. Que compreendam que descansar não é abandonar quem amam, mas preservar as forças necessárias para continuarem presentes. Pai amado, coloca tua mão sobre a saúde desta pessoa que ora comigo. Guarda o seu corpo, a sua mente e as suas emoções. Dá-lhe sabedoria para perceber os sinais que precisam de atenção e coragem para procurar ajuda quando necessário. Livra-a do descuido, mas também da preocupação exagerada que interpreta qualquer sensação como ameaça. Que ela encontre equilíbrio para cuidar de si mesma com responsabilidade, sem permitir que o medo controle os seus dias. Protege a mente desta pessoa, Senhor.
Existem batalhas que ninguém vê, pensamentos que se repetem e preocupações que parecem crescer durante o silêncio. Talvez ela acorde imaginando tudo o que pode dar errado, como alguém que contempla uma estrada coberta por uma névoa espessa. Dissipa essa névoa com a tua luz. Organiza aquilo que se tornou confuso. Acalma o coração acelerado e ajuda a viver um dia de cada vez, sem carregar agora o peso inteiro do futuro. Não permitas que a ansiedade roube a beleza desta manhã. Ensina esta pessoa a agir sobre aquilo que está ao seu alcance e a entregar o restante em tuas mãos. Ela não precisa resolver hoje todos os problemas da vida, nem encontrar imediatamente todas as respostas. Dá-lhe clareza para reconhecer o próximo passo. Assim como uma pequena luz permite avançar por um caminho escuro, que a tua direção seja suficiente para conduzi-la com segurança, mesmo quando ela ainda não enxerga o destino completo. Senhor, se esta pessoa enfrentou noites silenciosas, nas quais o medo parecia falar mais alto, visita as lembranças dessas horas. Talvez ninguém tenha percebido as lágrimas, a respiração inquieta ou o esforço para não desmoronar. O Senhor viu tudo. O Senhor estava presente quando ela pensou que enfrentava a escuridão sozinha. Agora transforma essas memórias. Onde havia sensação de abandono, coloca a certeza da tua companhia. Onde havia desespero, planta esperança. Guarda esta pessoa de pensamentos que diminuem o seu valor. Que as palavras negativas ouvidas ao longo da vida não se transformem em uma sentença dentro dela. Talvez alguém a tenha feito acreditar que não conseguiria, que não merecia amor ou que sempre fracassaria. Faz a tua verdade romper essas mentiras. Mostra-lhe que os erros não precisam determinar o futuro e que a restauração continua possível para quem entrega os próprios caminhos ao Senhor. Pai, protege também as palavras desta pessoa. Ao longo do dia, ela poderá enfrentar conversas difíceis, críticas, cobranças e situações capazes de despertar irritação. Dá-lhe domínio próprio para não responder de forma impulsiva. Que ela saiba silenciar quando o silêncio for mais sábio e falar quando uma palavra precisa ser dita. Ensina a discordar sem ferir, estabelecer limites e sem humilhar, e defender a verdade sem perder a mansidão. Abençoa os relacionamentos dentro desta família. Onde existem mágoas antigas, inicia uma cura profunda. Algumas feridas permaneceram escondidas por muito tempo, cobertas por silêncio, rotina e aparências. O Senhor conhece aquilo que nunca foi dito e a dor que cada pessoa aprendeu a carregar sozinha. Prepara momentos seguros para o diálogo. Dá humildade para pedir perdão e maturidade para reconhecer que certas feridas não serão curadas por promessas rápidas, mas por atitudes constantes. Senhor, fortalece o casamento desta pessoa, se ela for casada. Protege essa união das pressões, da indiferença e de tudo aquilo que tenta criar distância. Renova o diálogo, o respeito e o companheirismo. Quando o casal enfrentar uma batalha, ajuda-os a compreender que não precisam lutar um contra o outro, mas permanecer lado a lado contra aquilo que ameaça a paz da casa. Que o orgulho não seja maior do que o desejo de preservar e restaurar o amor. Se existe traição, mentira ou quebra de confiança, conduz cada decisão com verdade e sabedoria. Não permitas que esta pessoa seja manipulada pelo medo ou obrigada a ignorar uma dor real. Dá-lhe apoio, clareza e pessoas maduras com quem possa conversar. Onde houver arrependimento verdadeiro, prepara um caminho responsável de restauração. Onde for necessário estabelecer limites, concede firmeza. Que toda decisão seja tomada sem vingança, mas também sem abandono da dignidade. Pai, olha para quem vive sozinho. Talvez esta pessoa tenha despertado em uma casa silenciosa e carregue uma solidão que se torna mais intensa nas primeiras horas do dia. Aproxima-te dela com ternura. Que a tua presença não seja uma ideia distante, mas uma companhia percebida no coração. Abre portas para amizades saudáveis, vínculos sinceros e pessoas que saibam estar presentes. Cura o medo de confiar novamente e protege-a de relacionamentos que exploram sua carência. Senhor, acompanha esta pessoa quando ela sair de casa. Vai à sua frente pelas ruas, estradas e caminhos conhecidos. Protege o veículo que ela utilizar, seja carro, ônibus, motocicleta, bicicleta ou qualquer outro meio de transporte. Dá atenção aos motoristas, paciência em meio ao trânsito e prudência diante das escolhas.
Livra de acidentes, falhas, imprudências e situações inesperadas. Que ela chegue ao destino em segurança e retorne para casa sob o mesmo cuidado. Guarda também os familiares que estarão viajando. Alguns percorrerão grandes distâncias, outros realizarão trajetos curtos, aparentemente comuns. Mas não existem caminhos pequenos demais para serem colocados diante de ti. Protege os que estarão em estradas, aeroportos, terminais ou embarcações. Se houver perigo, muda a rota. Se for necessário, permite um atraso. Dá tranquilidade para compreender que nem todo imprevisto é uma perda, pois algumas interrupções podem esconder um livramento. O Salmo 91 diz que o Senhor ordena aos seus anjos que guardem os teus filhos em seus caminhos. Por isso, Pai, envia os teus anjos ao redor desta pessoa e de sua família. Que essa proteção esteja presente em casa, no trabalho, na escola, no hospital e em todos os lugares aos quais forem. A confiança não está em objetos ou superstições, mas no Deus soberano que dá ordens aos seus mensageiros e continua governando o mundo visível e invisível. Protege esta pessoa da violência. Talvez ela já tenha vivido uma experiência traumática e, desde então, saia de casa sentindo que algo ruim poderá acontecer. Cura essa memória sem retirar a prudência. Dá-lhe atenção para perceber situações perigosas, mas não permita que o medo a mantenha prisioneira. Livra-a de assaltos, agressões, invasões e encontros com pessoas mal intencionadas. Que os seus passos sejam conduzidos por caminhos seguros e que a tua presença seja como um muro ao seu redor. Pai, guarda esta pessoa no ambiente de trabalho. Protege-a de acidentes, conflitos, acusações injustas e armadilhas. Dá-lhe sabedoria para lidar com colegas difíceis e maturidade para não se envolver em conversas que apenas alimentam divisão. Que realize suas tarefas com dedicação, sem permitir que a busca por reconhecimento destrua a sua saúde. O valor dela não depende apenas da aprovação de superiores ou de resultados profissionais, porque sua identidade está firmada em ti. Se existe injustiça no trabalho, traz a verdade à luz. Talvez essa pessoa esteja sendo acusada por algo que não fez, ignorada em seus esforços ou tratada de forma desrespeitosa. Dá-lhe inteligência para agir, registrar aquilo que for necessário e buscar ajuda pelos caminhos corretos. Não permitas que responda com a mesma injustiça. Defende-a sem deixar que a amargura ocupe o coração. Que aquilo que foi construído com integridade permaneça firme, mesmo quando surgirem ventos contrários. Abençoa também quem procura emprego. Alguns já enviaram muitos currículos e receberam apenas silêncio. Outros foram demitidos de forma inesperada e ainda tentam compreender como sustentarão a família. Abre uma porta digna em um ambiente seguro e honesto. Dá serenidade para as entrevistas e coragem para continuar tentando. Não permita que a urgência leve essa pessoa a propostas enganosas. Que ela reconheça oportunidades verdadeiras e saiba recusar caminhos que poderão causar sofrimento. Senhor, eu te entrego a vida financeira desta família. Existem contas, compromissos e necessidades que talvez estejam produzindo grande preocupação. Traz ordem onde há confusão e sabedoria onde as decisões se tornaram difíceis. Livra essa pessoa de golpes, promessas de ganho fácil e contratos que escondem prejuízos. Ensina a administrar os recursos disponíveis com equilíbrio. Onde houver dívidas, mostra um caminho possível de reorganização. Onde houver falta, abre meios honestos de provisão. Não permitas que a pressão financeira destrua a harmonia dentro de casa. Muitas discussões começam quando o medo do amanhã se transforma em irritação. Dá ao casal e à família maturidade para conversar sem acusações, olhar os números com sinceridade e tomar decisões em conjunto. Que não escondam problemas uns dos outros, nem usem o dinheiro como forma de controle. Faz nascer cooperação, responsabilidade e esperança, mesmo quando o caminho de recuperação exigir tempo. Pai, guarda esta pessoa de propostas que parecem boas, mas escondem perigo. Existem portas brilhantes que não conduzem à paz e caminhos fáceis que terminam em sofrimento. Dá-lhe discernimento para olhar além das aparências. Quando algo não vier de ti, retira a tranquilidade e mostra sinais claros. Que ela não insista apenas porque deseja uma resposta rápida, ensina-a a esperar.
Algumas portas fechadas não representam rejeição, mas a tua mão impedindo que ela entre em lugares onde seria ferida. Quando uma porta certa se abrir, concede coragem para atravessá-la. Às vezes, depois de tantas decepções, o coração começa a desconfiar, até mesmo das oportunidades boas. Que esta pessoa não permaneça presa ao passado quando o Senhor estiver iniciando um novo tempo. Dá-lhe sabedoria para avaliar, paz para decidir e disposição para caminhar. Que os fracassos antigos se transformem em aprendizado, não em correntes que a impedem de recomeçar. Senhor, protege esta pessoa dos perigos escondidos, daqueles que os olhos humanos não conseguem perceber. O Salmo 91 fala sobre armadilhas preparadas em silêncio. Existem conversas, convites e ambientes que podem parecer inofensivos, mas escondem más intenções. Desperta a percepção desta pessoa. Se algo não estiver certo, permite que ela reconheça antes de se envolver. Afasta-a sem confusão e não permita que a necessidade de agradar os outros silencie os avisos que recebe. Obrigado pelos livramentos que ela já viveu, mesmo sem perceber. Quantas vezes um atraso mudou o seu caminho, uma ligação interrompeu seus planos, ou uma porta fechada evitou uma dor maior. Talvez ela tenha reclamado no momento, porque não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Hoje, nós agradecemos por aquilo que não aconteceu. Agradecemos pelos acidentes evitados, pelas palavras que não foram ditas e pelos caminhos dos quais o Senhor a retirou antes que o perigo se revelasse. Pai, livra esta pessoa de toda batalha espiritual que tenta enfraquecer sua fé. Protege-a das acusações que a fazem acreditar que não pode se aproximar de Ti. Se existe pecado, conduza ao arrependimento sincero, mas não permita que a culpa permaneça como uma prisão depois do perdão. Dá-lhe força para abandonar aquilo que destrói sua comunhão contigo. Cria rotas de fuga diante das tentações e aproxima pessoas maduras que possam ajudá-la a permanecer firme. Guarda os olhos, os ouvidos e o coração desta pessoa. Nem tudo o que está disponível precisa entrar em sua mente. Dá-lhe sabedoria para escolher o que assiste, escuta e compartilha. Protege-a de conteúdos que alimentam medo, raiva ou desejos destrutivos. Que não seja conduzida por boatos ou notícias falsas. Ensina a confirmar antes de acreditar e refletir antes de reagir. Que a verdade seja mais importante do que a pressa de transmitir alguma informação. Senhor, se esta pessoa está atravessando um deserto, sustenta seus passos. Talvez ela ore há muito tempo e ainda não tenha recebido a resposta esperada. Ao redor, tudo parece seco e silencioso, como se nada estivesse acontecendo. Mostra-lhe que o silêncio não significa abandono. Existem sementes que crescem debaixo da terra antes que qualquer sinal apareça na superfície. Há processos acontecendo fora do alcance dos olhos. Dá-lhe fé para continuar caminhando sem desistir às vésperas de um novo começo. Se existe uma montanha diante dela, não permitas que se sinta pequena demais para avançar. Alguns problemas parecem altos, antigos e impossíveis de vencer. Mas esta pessoa não precisa escalar cada montanha apenas com a própria força. O Senhor pode abrir uma passagem, remover o obstáculo ou fortalecer seus pés durante a subida. Que ela não confunda dificuldade com a ausência de Deus. Muitas vezes, é na subida que aprendemos a respirar mais profundamente, confiar e descobrir forças que não sabíamos possuir. Pai, quando tempestades se formarem, mantém esta pessoa dentro do refúgio. Que o barulho dos ventos não seja maior do que a tua voz. Talvez as circunstâncias mudem de repente e aquilo que parecia estável comece a tremer. Lembra-lhe de que a casa construída sobre a rocha permanece firme. Que ela não tome decisões importantes dominada pelo pânico. Dá-lhe tempo para respirar, buscar orientação e escolher com sabedoria. A tempestade passará, mas aquilo que for decidido durante ela poderá permanecer. Traz restauração para as áreas quebradas desta vida. Existem sonhos abandonados, relações feridas e partes do coração que esta pessoa aprendeu a esconder. Toca cada uma delas com delicadeza. Nem toda restauração significa voltar exatamente ao que existia antes. Em alguns casos, o Senhor constrói algo novo, mais saudável e verdadeiro. Dá-lhe coragem para aceitar processos, reconhecer limites e permitir que a cura aconteça no tempo necessário, sem pressa e sem fingimento. Pai amado,
Ajuda esta pessoa a perdoar, mas ensina também que perdão não significa permanecer exposta ao mesmo sofrimento. Que ela libere o coração do desejo de vingança sem abandonar a prudência. Onde houver possibilidade de reconciliação, prepara arrependimento, verdade e mudança. Onde a distância for necessária para preservar a segurança, concede paz para mantê-la. Que o perdão seja um caminho de liberdade interior, não uma obrigação de retornar a ambientes perigosos. Se esta pessoa precisa pedir perdão, dá-lhe humildade para reconhecer o próprio erro sem criar justificativas. Que ela não diga apenas palavras bonitas, mas demonstre mudança por meio de atitudes. Ajuda-a a compreender que algumas relações precisarão de tempo para recuperar a confiança. Que ela respeite esse processo e permaneça fiel ao compromisso de agir de outra maneira. A restauração verdadeira não nasce da pressão, mas de verdade, paciência e responsabilidade. Senhor, ensina esta pessoa a descansar. Talvez ela tenha vivido tanto tempo em estado de alerta que já não sabe como relaxar. Mesmo quando tudo parece tranquilo, sua mente continua procurando sinais de perigo. Mostra-lhe que os olhos dela possuem limites, mas os teus olhos nunca se fecham. Enquanto ela trabalha, o Senhor cuida. Enquanto ela dorme, o Senhor permanece acordado. Depois de fazer aquilo que está ao alcance, ajuda a soltar o controle e confiar. Que o descanso não seja apenas físico, mas alcance a alma. Retira o peso de acreditar que tudo depende dela. Ela continuará sendo responsável, cuidará da família e tomará decisões prudentes, porém não precisa ocupar o lugar de Deus. A preocupação não aumenta o controle sobre o futuro, apenas rouba as forças do presente. Ensina a colocar cada necessidade diante de ti e a retornar ao próprio caminho com o coração mais leve. Pai, ao longo deste dia, lembra esta pessoa de tua presença nos detalhes. Quando ela estiver trabalhando, acompanha seus pensamentos. Quando estiver no trânsito, guarda suas reações. Quando sentar-se para comer, desperta gratidão. Quando receber uma boa notícia, que ela se lembre de agradecer. Quando algo não acontecer como esperado, ajuda-a a não concluir imediatamente que tudo deu errado. Talvez exista uma direção diferente sendo preparada, e ela precisará apenas de serenidade para percebê-la. Que esta pessoa leve paz aos ambientes por onde passar. Se encontrar alguém irritado, dá-lhe equilíbrio para não aumentar o conflito. Se alguém precisar ser ouvido, ajuda a oferecer atenção verdadeira. Se uma conversa exigir firmeza, coloca palavras claras em sua boca. Que a presença dela seja como uma janela aberta, permitindo que a luz entre em lugares marcados por tensão. Não para que receba elogios, mas para que o teu amor seja percebido através de suas atitudes. Dá-lhe sabedoria para reconhecer os próprios limites. Que ela não assuma responsabilidades que pertencem a todos, nem tente salvar pessoas que recusam qualquer ajuda. Ensina-a a cuidar sem se destruir, amar sem permitir abusos e servir sem abandonar a própria saúde. Que a compaixão seja acompanhada por discernimento. Há momentos em que ajudar significa permanecer perto, e existem momentos em que a forma mais responsável de amar é estabelecer uma distância segura. Senhor, prepara esta pessoa para as notícias que receberá hoje. Se forem boas, que seu coração se encha de gratidão sem se tornar orgulhoso. Se forem difíceis, guarda sua primeira reação. Não permitas que o pânico assuma o controle antes que ela compreenda a situação. Dá-lhe clareza para buscar informações, procurar ajuda e tomar decisões. Que ela não enfrente crises sozinha por vergonha. Aproxima pessoas confiáveis e capacitadas, capazes de oferecer orientação responsável. Abençoa os projetos desta pessoa. Alguns foram iniciados com esperança, mas encontraram obstáculos. Outros ainda existem apenas como desejo dentro do coração. Mostra quais caminhos devem continuar e quais precisam ser encerrados. Dá disciplina para avançar em pequenos passos, sem desprezar os progressos discretos. Protege-a da comparação com pessoas que vivem histórias diferentes. Que ela compreenda seu próprio tempo e construa com paciência aquilo que poderá permanecer. Pai, guarda a fé desta pessoa quando as respostas demorarem. É fácil confiar quando as portas se abrem rapidamente, mas a espera revela lugares profundos do coração. Que ela não interprete o silêncio como abandono. O Senhor pode estar preparando circunstâncias, alinhando pessoas e amadurecendo decisões.
Dá-lhe coragem para continuar fazendo o bem, cumprindo suas responsabilidades e mantendo o coração aberto. A espera não precisa ser um tempo vazio, pode se tornar um lugar de crescimento. Que esta pessoa perceba a tua mão também nos pequenos acontecimentos. Nem todos os milagres chegam acompanhados de grandes sinais. Às vezes, o cuidado aparece em uma conversa que termina bem, em uma vaga encontrada, em uma resposta que chega no momento certo ou em uma força inesperada para concluir o dia. Abre os seus olhos para reconhecer essas manifestações discretas. A gratidão crescerá quando ela compreender que a tua bondade esteve presente em detalhes que antes pareciam comuns. Senhor, ao final desta manhã, conduz os passos desta pessoa pela tarde e pela noite. Que ela não se afaste do abrigo apenas porque os primeiros momentos do dia passaram. Permanece ao seu lado em cada hora. Se o cansaço aumentar, renova suas forças. Se alguma irritação surgir, lembra de respirar antes de falar. Se uma situação inesperada acontecer, mostra que ela pode voltar o coração para ti em qualquer lugar, sem depender de palavras elaboradas. Quando a noite chegar, permite que esta família se reúna novamente em segurança. Que aqueles que saíram retornem para casa. Que haja alimento sobre a mesa, paz nas conversas e gratidão pelo dia vivido. Se alguém estiver distante, que uma mensagem ou ligação traga tranquilidade. Não permita que conflitos pequenos se transformem em feridas profundas. Dá à família sabedoria para encerrar o dia, sem carregar desnecessariamente a irritação das horas anteriores. Pai, abençoa especialmente a pessoa que permaneceu até aqui nesta oração. Tu sabes por que ela procurou uma oração de proteção nesta manhã. Talvez exista um medo específico que ela não contou a ninguém. Talvez esteja intercedendo por alguém que ama ou tenha acordado com uma inquietação difícil de explicar. Entra nesse lugar secreto do coração. Que ela não saia desta oração da mesma maneira que chegou. Troca o peso por confiança e o desespero por esperança. Faz esta pessoa sentir que esteve verdadeiramente em tua presença. Que a paz não seja apenas uma emoção passageira, mas uma certeza que continuará acompanhando seus passos. Quando o medo tentar voltar, lembra desta manhã. Quando uma notícia tentar abalar sua fé, recorda-lhe o esconderijo do Altíssimo. Quando ela se sentir fraca, mostra que o refúgio não exige força para entrar, exige apenas um coração disposto a confiar. Senhor, coloca tua mão sobre toda a família desta pessoa. Que nenhuma armadilha prospere, nenhuma mentira destrua a união e nenhum perigo alcance seu objetivo. Onde houver doença, conduz à cura e ao cuidado adequado. Onde houver divisão, cria oportunidade para restauração. Onde houver falta, abre caminhos de provisão. Onde houver medo, estabelece a tua paz. Que essa família não seja poupada de toda dificuldade, mas seja sustentada e protegida durante cada uma delas. Nós declaramos, com humildade, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não confiamos na ausência de problemas, mas na tua presença durante eles. Não sabemos tudo o que este dia trará, mas sabemos que o Senhor já está nele. Tu irás à frente, permanecerás ao lado e guardarás aquilo que deixarmos para trás. Nenhum trecho do caminho estará fora do alcance de teus olhos. Recebe os planos desta pessoa, inclusive aqueles que ela ainda não contou a ninguém. Se estiverem alinhados com a tua vontade, fortalece-os e abre os caminhos necessários. Se puderem levá-la a sofrimento, interrompe-os com misericórdia. Dá-lhe maturidade para não chamar toda frustração de derrota. Algumas negativas são proteção, e alguns atrasos são cuidado, são respostas que só serão compreendidas mais tarde. Pai, eu te peço que esta pessoa caminhe com prudência, mas não com medo. Que cuide da família sem se tornar prisioneira da preocupação. Que observe os caminhos sem imaginar perigo em todos os lugares. Dá-lhe equilíbrio para viver. A vida não precisa ser atravessada como uma longa noite escura, porque a tua luz continua rompendo as sombras. Mesmo quando o horizonte parecer distante, haverá claridade suficiente para o próximo passo. Obrigado porque a proteção não depende da capacidade humana de prever tudo. Obrigado porque, mesmo quando esta pessoa se distrai, o Senhor continua atento. Obrigado pelos anjos enviados, pelas portas fechadas e pelos avisos recebidos. Obrigado pelas pessoas que surgiram para ajudar e pelos caminhos que foram alterados no momento certo.
A tua fidelidade esteve presente antes desta oração começar e continuará depois que ela terminar. Nós entregamos esta manhã, esta casa e esta família em tuas mãos. Entregamos o que conhecemos e aquilo que permanece escondido. Entregamos o presente e o futuro. Não queremos carregar novamente aquilo que acabamos de colocar diante de ti. Quando a preocupação tentar voltar, ajuda-nos a transformar cada pensamento em uma nova oração. Quando o medo insistir, lembra-nos de que a tua presença não se afastou, que esta pessoa se levante espiritualmente renovada, que sua respiração esteja mais calma, seus pensamentos mais organizados e seu coração mais firme. Ela não precisa conhecer todas as respostas para começar o dia. Precisa apenas saber quem caminha com ela. E aquele que caminha ao seu lado é o Deus que abre caminhos em desertos, sustenta nas montanhas, acalma tempestades e faz a luz surgir depois das noites mais longas. Pai amado, recebe a nossa gratidão. Obrigado por ouvires esta oração da manhã. Obrigado porque a vida e a família desta pessoa estão diante de ti. Nós confiamos que o Senhor continuará agindo de maneiras visíveis e também silenciosas. Talvez ela não perceba todos os livramentos, mas poderá descansar sabendo que nenhum detalhe foi ignorado. A tua proteção é cuidadosa, sábia e perfeita, mesmo quando não compreendemos imediatamente os teus caminhos. Nós oramos com fé, não porque sejamos fortes o tempo todo, mas porque o Senhor permanece forte quando vacilamos. Oramos com esperança, não porque a estrada esteja completamente iluminada, mas porque a tua luz nunca se apaga. Oramos com gratidão, porque chegamos até aqui sustentados por uma graça que não conseguimos medir. Recebe a nossa vida, a nossa casa e todos aqueles que amamos. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários e deixe também o nome de sua família ou o seu pedido de oração. Inscreva-se no canal para continuar começando as suas manhãs na presença de Deus, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa receber uma palavra de proteção, descanso e esperança. Que o Senhor guarde os seus caminhos, proteja a sua casa e acompanhe cada pessoa que você ama. Tenha uma manhã abençoada e um dia inteiro debaixo do cuidado de Deus.